Olá, turma, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo das EDO de segunda ordem. Na aula de hoje iremos falar sobre as equações não homogêneas de coeficientes constantes. Na aula anterior a gente comentou sobre as equações homogêneas de coeficientes constantes. Ou seja, na aula de hoje o que vai mudar é essa parte aqui não homogênea. Mas, como eu falei, qualquer alteração nas EDO de segunda ordem muda o método de solução. Então, hoje nós vamos aprender um novo método chamado método dos coeficientes a determinar. E esse método é um método muito interessante, pessoal, que resolve as EDO não homogênea. Claro, nós estamos trabalhando aquele grupo ainda de coeficientes constantes. Então, são EDO de segunda ordem, de coeficientes constantes. Trabalhamos as homogêneas. As homogêneas a gente viu o método de solução por meio da equação característica. E na aula de hoje nós iremos trabalhar as não homogêneas, também de coeficientes constantes, e vamos determinar esse novo método, que é o método dos coeficientes a determinar. Então, pessoal, como ela vai ser não homogênea, o que vai mudar é que a função g agora ela não é identicamente nula, diferentemente das homogêneas. Então, ela pode ser um polinômio, ela pode ser uma exponencial, ou pode ser uma função trigonométrica, ou pode ser combinação destas, né? Então, a gente vai ver que para cada caso desse, a gente tem um modelo de solução particular. Claro, para cada equação não homogênea, existe uma homogênea associada. Basta eu considerar a função g igual a zero. Ou seja, então, não devemos esquecer a aula anterior, que é o método anterior, que é o método da equação característica, que também vai ser importantíssimo na aula de hoje. Então, vamos lá, deixa eu só comentar aqui rapidamente. Então, lembra da nossa equação zona, pessoal? Nossa equação nossa EDO não homogêneas de coeficientes constantes. O que que acontece? Ela será um EDO desse tipo aqui, ó. Então, será um EDO desse tipo aqui, que é só um exemplo. Vamos já voltar lá no início. Aqui, ó, é uma EDO de segunda ordem, né? Ela é não homogênea, porque essa função aqui é diferente de zero. Nesse caso aqui é um polinômio. E de coeficientes constantes, porque todos os coeficientes aqui das funções e de suas derivadas são constantes. Então, voltando agora aqui no iníciozinho do método. Então, esse método consiste em eu fazer o seguinte. Primeiro eu vou encontrar a homogênea associada, ou seja, eu zero esse aqui, aí eu uso aquele método da aula anterior, da equação característica. Aí eu acho uma solução da homogênea associada. Como é que eu faço isso? A gente faz essa mudança de variável aqui que a gente já viu. Faça a função y igual a e elevado a k, deriva quantas vezes eu tiver derivada na equação, substitui essa mudança e suas derivadas na equação, e eu encontro uma equação característica, cujas raízes já foram me dadas aqui, ó, porque esse método a gente já trabalhou na aula passada. Então, estou passando rapidamente porque eu faço a mudança, derivo, substitui, acho uma equação, acho as raízes, volto essas raízes aqui, ó, para cada k aqui eu tenho uma solução. Aí a combinação dessas, como elas são linearmente independentes, né? Então, também já vimos isso, quando é que duas funções são linearmente independentes, através do Wronskiano. Aí eu acho que é a solução da homogênea associada. Então, essa aqui é a solução da homogênea associada. Porém, essa solução aqui que eu achei, YH, que é a solução da homogênea associada, eu estou considerando a função igual a zero. E agora, pessoal, quando a função... Aí, para mim ter a solução geral, eu preciso da solução da homogênea associada mais uma solução particular. Que solução particular vai ser essa? Vai ser a solução de acordo com a função g aqui. Então, de acordo com a função g, eu tenho um tipo de solução particular. E a soma das duas, ou a combinação das duas, da homogênea mais a particular, dá a solução geral do problema. Então, vamos lá. Voltando aqui anteriormente, o que eu tenho? Se minha função g for um polinômio, que é o caso do exemplo que a gente está comentando há pouco. Então, se ela for um polinômio, então a solução particular, que eu vou chamar de yp, vai ser um polinômio de mesmo grau sobre o qual a função g está na equação. No exemplo anterior, ela é de grau 2, então aqui seria um polinômio de grau 2. Mas pode ser um polinômio de grau n, depende do grau da minha função, certo? Se for uma exponencial, eu substituo também por uma combinação exponencial, vai ser a yp.
E se for uma trigonométrica, qualquer trigonométrica, eu substituo por uma combinação de senos e cossenos. Porque qualquer função trigonométrica é uma combinação de senos e cosseno. Então, vai ter três formatos para a minha YP. Quem é YP? É a solução particular que depende da G. Pode ser um polinômio, pode ser uma exponencial ou pode ser uma trigonométrica. Ah, professor, mas pode vir uma soma de um polinômio com exponencial. Beleza, aí faz a combinação aqui, ó. A combinação da soma do polinômio com a exponencial. Ah, se for uma exponencial, um polinômio é trigonométrico. Tudo bem, faz a combinação das três. Então, eu estou colocando o formato isolado em particular. Mas se vier a combinação dessas funções, a gente faz combinação dessas soluções particulares. Então, vejamos. No exemplo que nós estávamos comentando, eu já comentei aqui a solução da homogênea associada, como é que a gente obtém a solução da homogênea associada, né? Fazendo pelo método da equação característica, a gente aprendeu na aula anterior. E agora vamos atrás da particular. Vejamos, por que minha particular é um polinômio de grau 2? Volto aqui na equação. Porque a minha função é uma função polinomial de grau 2. Então, se a minha função é uma função polinomial de grau 2, a minha particular também tem que ter esse formato de um polinômio de grau 2. E agora vocês vão entender porque que o nome do método é coeficiente a determinar. O nome do método é chamado de coeficientes a determinar, pessoal, justamente porque aqui eu tenho que determinar os coeficientes agora dessa particular. Como? Eu derivo ela quantas vezes for a derivada da equação. Como eu tenho duas derivadas, então eu vou derivar e vou substituí-la aqui na equação. Então, deriva a primeira vez, tá aqui é um polinômio da derivada, né? Derivada de, aqui é uma constante A2, x2, então fica duas vezes essa constante, vezes x, essa derivada fica só a constante, e essa derivada fica zero. Deriva pela segunda vez, fica só duas vezes o A2. Substituindo na minha equação, né, a minha equação é esta. Se eu substituir na equação, eu vou ter que aqui fica a derivada de yp, aqui fica a segunda derivada, e aqui é yp também, faltou yp aqui. Ó. Então, substituindo aqui, o que, é que eu vou fazer? Nesse lugar de yp, eu vou botar 2a2, porque é a segunda derivada. Nessa primeira, eu vou colocar essa soma aqui, ó, 2a2x mais a1. E no lugar de y, eu vou colocar toda a minha função particular. Pronto, igualdade de polinômio, agora eu resolvo um sistema de equação, encontro as constantes A2, A1 e o A0. Então, o A2 vai ficar igual a menos 2, o A1 igual a 2 e o A0 igual a 3. Portanto, se eu achei as constantes A2, A1 e A0, substituindo aqui eu acho a minha YP. Então, minha YP vai ficar em que formato? Está aqui ó, as constantes, resolvendo o sistema. Eu achei a primeira igual a menos 2, a segunda igual a 2, a terceira igual a menos 3. Então, a minha solução particular ela vai ficar menos 2x2 mais 2x menos 3, devido às minhas constantes, certo, pessoal? Por isso que o nome é método das constantes a determinar. E assim, eu tenho que minha solução geral, agora eu vejo que é a solução geral é a YH, que a gente já tinha, tá aqui a YH, ó. Lá no começo do problema a gente deu a YH, tá aqui ela. Achamos agora a YP, né? Tá aqui quando eu achei aqui a YP, tá aqui a YP. Aí eu faço a soma das duas. Então, aí a solução geral é a YH mais a YP. Pronto. Então, é assim que a gente tem a solução de uma EDO não homogênea de coeficientes constantes. Lembrando, eu estou trabalhando com ela de coeficientes constantes. Vejamos o segundo caso. Segundo caso, novamente, ó, coeficientes constantes. É não homogênea porque é diferente de zero, a função g. E agora é uma exponencial. Como eu já falei, quando for exponencial, é só ver o formato da solução particular. Se for um polinômio, a solução particular vai ser um polinômio de mesmo grau. Se for uma exponencial, vai ser uma combinação de exponencial. E aí é só determinar esse coeficiente. E lembrando, esse alfa que aparecer aqui é a mesma multiplicidade que tenho aqui na minha exponencial. Então, já posso substituir direto igual a 3. Então, fazendo aqui as derivadas e substituindo na equação, né, derivando aqui a particular, a homogênea associada, lembrando, tem que fazer uma homogênea associada. A homogênea associada, considerando essa parte igual a zero, né, faz aquela mudança de variável y igual a e elevado a kx e acha a solução da equação característica e se elas forem LI,
pega a combinação delas, né? E está aqui a solução da homogênea associada. Ah, professor, se eu resolver a equação característica e eu encontrar duas raízes iguais, aí eu já expliquei isso. Quando é duas raízes iguais, uma delas você vai multiplicar por x aqui, para ela não ficar LD, ela tem que ficar LI. Muito bem, feito isso, achou a homogênea associada, vai para a particular. A particular depende do formato da minha função g. Então, como a função g é exponencial, a minha particular vai ser nesse formato. Deriva uma vez, deriva duas vezes, né? Lembrando, cuidado aqui com a regra da cadeia, por isso que aparece 3 aqui e aqui aparece 9, que é a segunda derivada. Substituindo na equação, eu chego novamente em outro sistema, né? O sistema agora fácil, 4a igual a 12, fica 4a igual a 12, ou seja, a igual a 3. Ou seja, se a for 3, volta e substitui aqui, ó. Então, eu tenho a minha solução particular. Logo, se eu tenho a solução particular, eu tenho a geral. Quem é a solução geral? É a homogênea mais a particular. Muito bem. Agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é quando for uma função trigonométrica. Eu já falei que a particular é combinação de senos e cosseno. Novamente, acha a homogênea associada. A particular, como a função é uma trigonométrica, é combinação de senos e cosseno. Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez. Cuidado com essa derivada por causa da regra da cadeia. Substituindo na equação, eu vou chegar no seguinte sistema. Resolvendo esse sistema, eu tenho as duas constantes. As duas constantes aqui é justamente dessa combinação de senos e cosseno. Voltando, substituindo essas constantes, acho a particular. Como eu já tinha a homogênea, a solução geral é a soma da homogênea mais a particular. Então, está aqui minha solução geral. Ah, professor, isso agora se não for só a exponencial, for exponencial mais uma trigonométrica, como é que eu faço? Então, resolve primeiro a homogênea associada, aí eu vou ter aqui duas, nesse caso eu vou ter duas particular, e a particular geral é a soma das duas. Então, primeiro eu faço ela aqui, ó, de forma aqui genérica, eu pego a primeira particular sendo a primeira parte, né, que é uma exponencial, e a segunda é uma trigonométrica, então eu tenho duas particulares. Como aqui é uma soma, eu somo logo as duas, então a particular geral é a soma das duas, né? Quando eu fizer a soma das duas e derivar a primeira vez, derivar a segunda vez, substituir na equação, né? Então, repetindo, o grande raciocínio aqui é se tem soma, você faz duas particular e soma as duas. Pronto, esse é o raciocínio. Então, tem duas particular, uma é exponencial e a outra é essa aqui toda, a trigonométrica. Que a trigonométrica é combinação de senos e cossenos. Muito bem. Aí deriva agora já a particular geral, né? Não é a particular individual, que são duas. Então, eu tenho que pegar logo a geral para derivar. Aí deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, substituindo na equação, né? Que está substituindo na equação. Faz igualdade de equação aqui, encontra um sistema, resolvendo o sistema, você tem sua particular geral. Está aqui a particular geral. Como eu já tinha a homogênea associada, a solução geral novamente é a soma da homogênea mais a particular. Pronto, está aqui a solução da minha equação. E se for produto? Se for produto de um polinômio por outra função qualquer, no caso aqui é uma exponencial. Então, novamente faz o mesmo raciocínio. Pega uma particular, polinômio aqui que tem de grau 1. Então, pega ele aqui, a exponencial aqui, ó. Então, pega duas particular e faz logo o produto das duas. Então, vai ser, porque aqui é produto, ó. Aqui é produto, a função. Então, a particular geral vai ser o produto da YP1 com a YP2, ou seja, a particular 1 com a particular 2. Fazendo o produto, eu tenho logo aqui a particular geral. Aqui tudo são constantes, eu posso substituir por uma constante maior, chamar de AC eu estou chamando de M, e BC eu estou chamando de N. Então fica, aí a particular é mx é elevado a 2x, n é elevado a 2x. Ou seja, aqui eu tenho uma particular geral que eu tenho que determinar quem é m e quem é n. Então, deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, substitui na equação. Então, derivando e substituindo na equação, eu chego novamente no sistema, resolvo esse sistema, né? Resolvendo o sistema, então eu encontrei o m e o n, volto aqui na particular geral, né? Na particular que já vem do produto das duas YP1 e YP2, e eu tenho uma solução da particular. Como eu já tinha homogênea associada, então a solução geral é a homogênea associada mais a solução da
particular. Pronto, essa é a solução geral. Então, pessoal, esse é um novo método, um método que resolve bastante equações diferenciais de segunda ordem. Claro, dentro do grupo das de coeficientes constantes. Nós estamos trabalhando aqui todas de coeficientes constantes. Trabalhamos as homogêneas e hoje acabamos de trabalhar as não homogêneas. E aí, pessoal, eu quero que vocês continuem praticando, façam esses exercícios que eu estou deixando, né? Porque é fazendo os exercícios, é nesse processo de treinamento que vocês vão fixando melhor o conteúdo e vão tirando as dúvidas. E aí, eu estou sentindo falta das dúvidas. Então, ou vocês estão entendendo bastante o conteúdo, ou então não estão praticando, porque se praticar vai aparecer as dúvidas. Pratique, vocês tirando as dúvidas. Tem o nosso grupo de WhatsApp para vocês ir comentando as dúvidas. Vocês podem comentar por lá ou comentar no meu WhatsApp particular. Muitos de vocês têm. Ou então pode comentar diretamente também na própria plataforma da turma, certo? E aí, qualquer dúvida, pessoal, não deixe acumular. Tem que tirar essa dúvida para que vocês possam ter êxito nessa disciplina. Como eu falei no início da disciplina, não é uma disciplina fácil. É uma disciplina que requer bastante estudo, concentração, precisa dessa parceria muito importante, professor e aluno, então a gente precisa estar dialogando, mesmo à distância, mas tem que haver esse diálogo para a gente poder construir com êxito esse raciocínio e conseguir adquirir e assimilar esses conteúdos dessa disciplina, porque ela vai abrir oportunidades imensas para vocês dentro do curso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido esse novo método. Faça os exercícios, bons estudos e até a próxima aula, gente.